Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco, falando um pouquinho aqui de cenário e depois eu passo para o resultado dos investimentos. Bom, para 2023, nós temos dois grandes desafios que eu encaro como os principais desafios para o ano. O primeiro, a desaceleração da economia global, né? Nós vimos aí, a gente vem acompanhando o esforço do Banco Central americano em conter, né, a inflação, acompanhando aí de perto os números de mercado de trabalho que continuam robustos, e essa dosagem de inflação pode, né, gerar aí uma recessão. Então esse é o grande ponto aí que o mercado analisa, a tentar ver se o Banco Central americano consegue achar um equilíbrio aí, né, da dosagem, né, da taxa de juros em relação ao atingimento da meta de inflação. O outro ponto que eu acho que é de extrema importância e de acompanhamento é o endividamento público brasileiro. A gente sabe que a gente está com um novo governo, as últimas declarações indicam uma expansão fiscal, um aumento de gastos, e a gente sabe que a credibilidade vem da relação, né, do equilíbrio entre, né, os gastos fiscais e a responsabilidade fiscal. Né? A gente sabe da importância, né, do social, mas eu acho que esses dois pontos têm que andar juntos. Né? E a gente sabe que a credibilidade, ela demora para a gente, a credibilidade, né, do nosso país, né, da economia, para os estrangeiros, principalmente, que são os investidores principais do nosso mercado, essa credibilidade ela demora para ser construída, mas ela pode ser destruída, né, em poucos meses. Então esse é um fator, né, de preocupação e acompanhamento que nós vamos ter que, né, olhar isso mês a mês. Nós sabemos que essa inflação vem desde 2022, né, quando se esperava uma recuperação da economia global, depois do caos aí desencadeado pela pandemia, né, da Covid-19. Só que em fevereiro do ano passado nós tivemos a infelicidade, né, do início de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, né, e aí de novo a economia foi empurrada para a incerteza. A guerra da Ucrânia, as consequências, as consequentes sanções, né, ocidentais contra a Rússia alimentaram aí, as tensões geopolíticas, elevaram os preços de energias, de alimentos, né, a níveis recordes aí de preço, interromperam aí as cadeias de abastecimento e isso atrapalhou a recuperação global. Então, assim, todos esses fatores levaram a gente, né, em dezembro a reavaliar a nossa carteira, fazer um manejo de risco, né, da nossa carteira, né. Sabemos que o ano de 2023 vai ser tão complicado como o ano de 2022, principalmente por essas questões que eu já mencionei, e a gente fez um manejo de risco, saímos de, né, algumas alocações de renda variável exterior, até porque essa taxa de juros nesse nível, nesse patamar, fica muito caro você apostar em ativos de risco, onde você pode, ao contrário, você pode ter, né, uma rentabilidade acima de 13% com um risco extremamente baixo, né? Então a gente focou a carteira para 2023 aproveitando essas ofertas de crédito privado, de bancos de primeira linha, títulos públicos pagando muito acima da meta atuarial. Então em 2023 a gente vai focar, né, nesse mercado. E aí a gente vai ajustando as velas, né, de acordo com, né, o mar e o vento, né, para onde for levando, a gente vai ajustando, né, a vela para tentar pegar as melhores oportunidades. Né? Em relação às carteiras de investimento, começando pelo plano BD, apesar do mês de janeiro a curva de juros ter tido uma leve alta, né, em relação ao fechamento de janeiro, a gente conseguiu superar a meta atuarial. A exposição do plano BD em ativos, em títulos marcados a mercado é pequena, então, né, a maior parte marcada na curva conseguiu neutralizar esse efeito, né, de elevação de taxa de juros aí na curva de longo prazo. Então nós fechamos o mês de janeiro com uma variação de 0,98 e a meta atuarial de INPC mais 5 fechou em 0,93. Então no mês de janeiro superamos a meta atuarial. Já o plano CV, ele tem uma exposição um pouco maior de títulos marcados a mercado. Como eu disse, mês de janeiro foi um mês de elevação de taxa de juros, a curva de juros de longo prazo
longo prazo teve uma inclinação positiva, e isso tem um efeito negativo, né, nos títulos marcados a mercado. Então, parte da rentabilidade foi comprometida em função, né, dessa elevação de taxa de juros da curva longa. Então, nós fechamos o mês de janeiro com uma variação de 0,41 e a meta atuarial de IPCA mais 5, 1%. Nós vamos ver esse movimento em alguns meses, principalmente quando a gente tiver uma elevação, né, da curva longa da taxa de juros. Mas como o nosso cenário, né, e o cenário local também indica um início de redução de taxa de juros pelo cupom, principalmente no segundo semestre, então existe um prêmio grande nessa curva de juros embutido que vai ser refletido ao longo desse ano. É claro que no curto prazo nós vamos ter alguns burburinhos, principalmente, né, agora com esse discurso do novo governo, de uma expansão fiscal mais robusta, isso impacta a responsabilidade fiscal, tal. Então esses burburinhos de curto prazo devem impactar, né, em alguns momentos. Mas se a gente olhar o macro dentro do ano, a perspectiva é positiva. A gente tem muito prêmio, né, embutido nessa curva de juros, principalmente nos títulos de longo prazo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Bom início de ano para todos e até o próximo mês. Obrigado.